Em 97 é lançado o Alien, a Ressurreição do Jean-Pierre Jeunet. A Ressurreição se passa 200 anos após a morte da Ripley. Ela morre no filme anterior e se passa ali em uma espécie de nave laboratório em que a Ripley foi clonada junto com o DNA da rainha Xenomorfo. E aí esse clone gerou embriões que são estudados, enquanto que esse clone da Ripley possui também algumas características de um alien. Um dos xenomorfos escapa e a Ripley tenta impedir a nave de chegar na Terra junto com um grupo ali meio aleatório de piratas do espaço. Com certeza é o filme com a trama mais aleatória da franquia. Ele tem uma trama bem forçada e, no geral, é um trabalho um pouco irregular, mas eu acho interessante como, no fim das contas, o próprio filme não se leva totalmente a sério, ou pelo menos ele tem um tom mais, digamos, abertamente irônico e assumidamente absurdo. O roteiro do filme é do Josh Whedon e dá a impressão que a premissa dele, a premissa do Whedon, não quer resgatar muito um certo legado da franquia, mas quer usar esse imaginário de forma independente. Ele meio que trata a história como se fosse um piloto barato de TV baseado nos filmes. Inclusive, é um trabalho que minimiza aspectos dramáticos, ele é bem menos dramático que o filme do Fincher e se foca em situações bem mais práticas. Os personagens estão sempre fugindo ou tentando achar uma saída. Ele tem uma jornada bem mais linear nesse ponto, então é um trabalho muito ágil e talvez por ter uma relação mais livre com a franquia, ele tem essa autoconsciência assumida da franquia. Tem uma cena em que o clone da Ripley tem ali uma crise existencialista quando vê outros clones que deram errado ou quando de algum modo lembra da Newt, então ele vai lidar com essa autoconsciência de modo dramático, mas também de modo irônico. Por exemplo, depois que a Ripley coloca fogo nos clones que deram errado, o personagem do Ron Perlman fala "must be a chick thing", deve ser uma coisa de mulher, como se essa crise violenta dela fosse algo de mulher. Como eu disse, a franquia reforça esse lado aí feminino de algum modo, e aqui isso é ironizado diretamente pela primeira vez, até de modo bastante jocoso, né? Eu não acho que a coisa do clone funcionou muito bem. A Ripley passa o filme inteiro perdida, mas tem alguns momentos pontuais em que ela tem uma crise ou em que ela questiona a si mesma, que são mais interessantes. Acho que a personagem da Winona Ryder é interessante como tentam colocar ela, que é outra mulher, como uma espécie de oposto da Ripley, principalmente por essa delicadeza dela e por essa humanidade muito genuína dela, e que, ironicamente, não é humana, já que ela é um droide, né? Já que ela é um humano artificial, mas também é uma personagem que não foi tão bem desenvolvida assim como poderia ter sido. Esteticamente falando, o Jean-Pierre Jeunet consegue ser mais dinâmico que o Fincher. A câmera dele se movimenta muito mais, é uma câmera muito mais ágil, o ritmo do filme é mais intenso e também é interessante como na fotografia ele puxa mais
o grão da película 35mm. Não sei se ele usa um filme com uma exposição mais baixa ou o que, mas a imagem aqui tem uma textura mais suja e granulada que eu acho bem interessante. Ele tem uma aparência sombria que vai nascer diretamente da textura mais suja e crua da película. Enfim, é um trabalho com uma estrutura meio zoada e com uma premissa forçada, mas que até que vai ter o seu charme. Eu até me surpreendi quando revi esse trabalho, porque ele é bastante odiado, mas eu acho que tem algumas coisas interessantes e tem um tom mais leve, entre aspas, que também funciona de algum modo.